E eu queria explicar um pouquinho o modelo de inovação no Instituto Butantan e o quanto frágil é a gente fazer uma interação com uma instituição pública, como é o Butantan. O Butantan, nos últimos 4 anos, tem evoluído bastante, vocês vão ver aqui nos slides, e eu trouxe a preocupação de mostrar para vocês também o nosso portfólio de inovações. Só relembrando um pouquinho da história do Butantan, e depois contando o que é o Butantan, antes de entrar nos modelos de inovação. O Butantan, está meio claro, mas talvez a gente consiga ver. Ele inicialmente foi pensado para ser um instituto de produção de soro anti-peste bubônica. No começo do século XX estava tendo uma epidemia de peste bubônica, difteria, e o primeiro diretor do Instituto Butantan foi Vital Brasil. Ele também tinha a preocupação com acidentes com serpentes. E também pensou nessa fazenda Butantan, que era uma fazenda de criação de cavalos para a produção de soro específico contra toxinas bacterianas, pensou em fazer também soros específicos para venenos de serpente. E aí que começa o Butantan em 1901, ali no campus da Universidade de São Paulo. A fazenda Butantan era o Instituto e a USP, como é agora. Quando teve a fundação da USP, o Butantan cedeu 2/3 do seu terreno para a formação da Universidade de São Paulo. Aqui são algumas fotos do período. Veja que é uma fazenda mesmo de criação de cavalo para a produção de anticorpos. E o Butantan hoje em dia, junto com o Biomanguinho, são os 2 principais laboratórios oficiais do Ministério da Saúde no fornecimento de imunobiológicos. Então eu vou me ater aqui à inovação em imunobiológicos, principalmente vacinas, anticorpos monoclonais para terapias de câncer, de artrite, e soros específicos para envenenamento e antitoxinas. A missão do Instituto Butantan, que é um instituto público ligado à Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, é de contribuir para a saúde pública através de pesquisa, inovação, produção, desenvolvimento de produtos biológicos, imunobiológicos, e compartilhar esse conhecimento com a sociedade. E a nossa visão de futuro é ser uma instituição de classe mundial. Hoje em dia, no Instituto Butantan, nós somos quase 2.000 funcionários, sendo 1/3 contratação pública, 2/3 contratação seletista, via uma fundação de apoio que nós temos, a Fundação Butantan, que é o nosso braço administrativo de gestão de recursos recebidos através do fornecimento de soros e vacinas. Basicamente, o nosso único cliente hoje em dia é o Ministério da Saúde. Nós atendemos também algumas demandas pontuais no exterior, de fornecimento de soros, de vacinas, mas a maior parte é o Ministério da Saúde. E nós temos, como nós somos ligados à Secretaria de Saúde, nós temos o orçamento do Estado de São Paulo, justamente para pagar o salário desses funcionários e, de vez em quando, água e luz. Aqui é onde nós estamos, ali na Zona Oeste de São Paulo. É uma área de 750 mil metros quadrados preservada de Mata Atlântica. É um parque público, vocês podem vir visitar. Nós recebemos, em média, 300 mil visitantes por ano. E lá no Instituto Butantan nós temos 3 museus no campo e um fora do campus. É um museu dedicado a animais, um museu biológico. Um museu dedicado ao ensino de microbiologia e de micro-organismos, museu de microbiologia. As escolas podem fazer agendamentos para fazer experimentos específicos. Nós temos um laboratório grande para fazer experimentos específicos com grupos escolares. E nós temos um museu histórico também, que conta a história do Butantan. E fora do campus do Butantan, nós temos esse museu com o Emílio Ribas, dedicado à história de saúde pública no estado de São Paulo. O Butantan faz pesquisa básica aplicada e faz desenvolvimento de produtos. Em relação à pesquisa básica aplicada, nós somos 180 pesquisadores de uma carreira de pesquisador do estado de São Paulo. E desses 180 pesquisadores, nós temos aproximadamente 500 estudantes de pós-graduação, normalmente advindos de universidades como a Universidade de São Paulo, Unifesp, Mackenzie, justamente para fazer toda a parte prática da sua disciplina de mestrado ou doutorado no Instituto Butantan. Desculpa, além disso, nós temos vários laboratórios de pesquisa básica aplicada. Nós temos um hospital pequeno, que é um hospital de referência dedicado ao atendimento de acidentes com animais peçonhentos, principalmente serpentes, aranhas, escorpiões. E temos um biotério grande que atende não só a parte de pesquisa,
ofertando animais para ensaios de pesquisa clínica, ou pesquisa básica e aplicada, mas também animais para produção, setor de produção e qualidade, para fazer o controle de qualidade. Essas são as grandes áreas de atuação do Instituto Butantan: biologia animal, toxinologia, vacinologia e desenvolvimento de novos produtos. Nós temos também um programa de educação, de extensão universitária para popularização da ciência. São cursos de extensão universitária, mas nós temos também um curso exclusivo nosso de pós-graduação em toxinologia, ou seja, quais são os produtos que nós podemos obter de venenos de animais peçonhentos. E temos, juntamente com a USP, um curso de biotecnologia, que ele é feito juntamente com a USP e com o IPT, justamente para fazer a capacitação em nível de pós-graduação daqueles profissionais que vão trabalhar em biotecnologia. Além disso, nós temos um curso de MBA voltado para a gestão de inovação em saúde. Isso é muito importante, porque nós temos uma carência grande de profissionais com uma formação em gestão de saúde. Temos cursos de aprimoramento profissional para a área de atividade laboratorial em saúde pública, e temos iniciação científica também. Agora eu vou falar um pouco da parte produtiva do Instituto Butantan, porque nós somos o Instituto de Pesquisa, mas também somos o Instituto de Produção, de soros e vacinas principalmente, né? Nós temos a produção de nossos soros feitas em cavalo, e nós temos essa fazenda, que antes ficava lá no campus do Butantan, mas como nós cedemos o terreno para a USP, nós deslocamos essa fazenda para Araçariguama, 40 quilômetros aqui, perto de Sorocaba, onde nós criamos aproximadamente 800 cavalos e produzimos 22 mil litros de plasma para purificação de soros específico para o Ministério da Saúde. Agora, como é que faz o soro? O soro a gente produz em cavalo através da imunização desse cavalo ou com os venenos dos animais peçonhentos ou com as toxinas bacterianas. Por exemplo, um soro antitetânico, nós temos que extrair a toxina da bactéria, do Clostridium tetânico, purificar e injetar no cavalo, para fazer o soro antitetânico, que é aquele que nós tomamos quando temos algum acidente perfurante, né? O Butantan tem esse biotério de criação de animais peçonhentos, biotério de serpentes, biotério de aranhas, tem também uma produção de veneno dessa lagarta aqui, que é uma lagarta que acontece no sul do Brasil, que tem muito acidente no sul do Brasil, que é um acidente necrosante. O agricultor, quando está trabalhando, se ele encosta nessa lagarta, tem um problema de necrose no membro que encostou. Bom, e além disso, nós temos também a produção de vacinas e de alguns produtos que estão em desenvolvimento. As principais vacinas que nós trabalhamos é a vacina tríplice bacteriana, difteria, tétano, pertussis. Nós produzimos vacina de hepatite B, influenza, essa que nós fazemos a campanha anualmente para atender a população mais suscetível. Nós produzimos a vacina da raiva, fazemos a purificação daquele soro dos cavalos para entregar para o Ministério, mas nós também fazemos desenvolvimento de novas vacinas em plantas piloto, como a vacina da dengue, que eu vou falar daqui a pouco, já está em fase 3 de teste clínico, rotavírus. Temos plantas piloto para anticorpos monoclonais. Hoje em dia, as indústrias nacionais farmacêuticas, elas estão muito interessadas nesses anticorpos monoclonais para terapia de câncer, para terapia de artrite, e o Butantan é parceiro de algumas dessas empresas nacionais. Temos também uma planta piloto para cepas de vírus pandêmico, ou seja, hoje em dia nós estamos observando um surto de gripe aviária na Coreia e na China, que tem alertado a Organização Mundial da Saúde, e o Butantan já fez uma produção pequena de vacina anti-H7N9, que é essa gripe aviária, justamente para atender a Organização Mundial de Saúde num caso de um evento pandêmico, né? E temos uma planta de fracionamento de sangue que ainda não está pronta, dependendo de uma ação do Ministério da Saúde, né? Esses são os anticorpos que nós produzimos, são antivenenos de serpentes, de aranha, escorpião, difteria, antidiftérico, antitetânico. Fazemos o soro antibotulínico também e produzimos um anticorpo antirrábico também, em caso de acidentes com vírus rábico. Vacinas são essas que nós produzimos.
a difteria, tétano, pertussis, raiva, influenza, HPV, é um tech transfer que nós estamos fazendo junto com a Merck, MSD, hepatite A, e a DTP acelular, que nós estamos fazendo junto com a GSK. Ou seja, nós somos um laboratório que atende o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que distribui vacinas de graça. Em termos de inovação, o Butantan trabalha com uma inovação aberta, ou seja, nós temos desenvolvimentos internos, como essa vacina que nós desenvolvemos de hepatite B recombinante, foi a primeira no Brasil, e temos interações em termos de tech transfer, como foi a vacina da influenza, que hoje em dia o Butantan ele é o único instituto certificado pela Anvisa para toda a linha de imunobiológico, desde o início, desde o IFA até o final da produção, né? E temos parceria de desenvolvimento produtivo, como é o caso do HPV para a Merck, que é muito importante também em termos de ação estratégica. Essa vacina normalmente no mercado custa R$ 480 e com essa parceria nós conseguimos entregar para o Ministério na faixa aí de R$ 45 a dose, né? Quase 10 vezes menor o preço, né? Isso é uma ação estratégica fundamental. E aqui nós vemos um pouco da distribuição desse mercado de vacinas para o Ministério da Saúde, né? O Butantan, desde o início da gestão Jorge Calil, em 2012, ele tinha um faturamento aproximado de 200 milhões, e em 2015 ele chega a um faturamento de 1 bilhão e 100. Ou seja, nós conseguimos aumentar esse faturamento, que torna o Butantan competitivo, mas também uma vitrine em relação a qualquer ação de mercado, né? Além disso, o Butantan tem essa inovação de novos produtos, não só de soros de vacinas, mas produtos que possam ser de interesse para a indústria farmacêutica no geral, principalmente a partir de venenos que tenham propriedades farmacológicas, analgésica, anti-inflamatória, anticoagulante, antitumoral, né? Aqui é o portfólio de patentes que nós temos e alguns exemplos de co-desenvolvimento com indústrias farmacêuticas nacionais. Nós temos essa sílica nanoestruturada com a Cristália, que é um adjuvante bastante interessante para potencializar a ação de vacinas. Nós temos essa crotalfina, que é um analgésico 100 vezes mais potente que morfina e com uma duração maior do que a morfina. E assim por diante. Ou seja, nós temos um portfólio de inovação grande e que nós costumamos fazer essa interação com o setor privado. O que é muito difícil para uma instituição pública, porque geralmente nós somos questionados em relação a essa interação e a escolha do parceiro privado. Porque, segundo o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado, normalmente nós deveríamos fazer licitação de escolha desses parceiros. Mas nos casos que nós estamos apresentando, são co-desenvolvimentos que já foram iniciais, o que dispensaria um chamamento público. Aqui é uma lista do nosso portfólio, que nós estamos desenvolvendo. O carro-chefe é a vacina da dengue, que está ali em cima, e que já está em fase 3 de desenvolvimento clínico, e nós esperamos que até o final do ano, se tudo der certo e não tivermos maiores intercorrências, nós consigamos registrar essa vacina para o governo federal e entregar para o governo federal. Nós temos uma capacidade produtiva dessa vacina, atualmente em 30 milhões de doses de produto acabado e 100 milhões de doses em bulk, ou seja, nós precisaríamos ter uma interação maior com o setor privado para fazer a distribuição efetiva dessa vacina. Aqui é só para mostrar em que fase que está essa vacina. São 14 centros no Brasil todo testando essa vacina da dengue, está em fase 3, são 17 mil voluntários. E a ideia é que todos esses voluntários já estejam vacinados até o meio do ano para que a gente tenha esse resultado o mais rápido possível. Ou seja, nessa fase nós estamos testando a eficácia da vacina. Nós já testamos a segurança, já testamos a capacidade de resposta, agora nós estamos testando a eficácia dela, se ela funciona mesmo, né? E também temos um programa que é financiado principalmente pelos Estados Unidos, o BARDA, que é o desenvolvimento de uma vacina para Zika, que pode ser feita ou individualmente ou nós estamos trabalhando também com o Laboratório Nacional de Saúde dos Estados Unidos para que ela seja incorporada na vacina da dengue também. Então nós temos vários protótipos vacinais que podem ser trabalhados desse jeito. E além disso nós estamos trabalhando também em testes diagnósticos e também em terapia, já que nós fazemos a produção de soros específico antivírus também, como é o caso do antirrábico, né?
temos esses centros de excelência, e aqui é um ponto principal que eu chamo a atenção, que ali é a geração de toda a nossa inovação. Não é só o nosso corpo técnico, mas a especialização do corpo técnico e a capacidade de se autofinanciar. Ou seja, esses são os 3 principais centros de excelência que o governo brasileiro consegue ofertar. E o Butantan tem os 3, né? Esse é um centro do CNPq, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Toxinas. A FAPESP nós temos um CEPID, que é o CETIX, que é um centro de toxinas e resposta celular. E aqui, junto com a GSK, numa nova formatação de interação com a FAPESP, é um centro de excelência de descoberta de novos alvos terapêuticos. Ou seja, esse tipo de interação que uma instituição pública faz é uma interação bastante salutar, bastante positiva, mas bastante frágil. Porque ela depende disso aqui, depende da interação com vários outros centros de pesquisa e desenvolvimento, e nós temos vários, desde centros europeus, americanos, australianos, e além disso, nós temos também um comitê internacional que faz a avaliação dessa interação e desses desenvolvimentos. Ou seja, é uma interação forte em termos científicos, mas em termos políticos frágeis. Frágil por quê? Porque nós temos todos esses parceiros, alguns públicos e outros privados, e geralmente nós somos questionados em relação ao tipo de interação que nós fazemos com ele, principalmente por órgãos de controle do Estado, mas que estão sendo sempre discutidos e sanados a caso, né? Mas por que fica frágil? Fica frágil porque quem determina a estrutura do Butantan é o governo do Estado, e quem determina o diretor do Instituto Butantan é o secretário da Saúde. Ou seja, é um cargo que está sujeito a intempéries políticas, e é o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Se você tem todo um programa de desenvolvimento que a base é o diretor do Instituto, você acaba ficando muito ancorado nesse sistema e você fica fragilizado se houver uma mudança na política do governo do Estado. E agora, para finalizar, isso aqui é um pouco do que a gente tinha pensado para os próximos anos, mas que vai ficar para uma outra gestão, que é uma ocupação, principalmente dessa área aqui, em que nós queremos desenvolver um centro de inovação em biotecnologia, onde nós podemos agregar startups e expertise para desenvolver todos aqueles produtos que o Butantan não tem intenção de desenvolver no seu parque produtivo. Ele fica aqui perto da USP, no Paço das Artes, e a ideia é ter justamente um centro de desenvolvimento, de startups e de capacitação de pessoas para biotecnologia nessa área aqui. Esse centro seria dedicado à pesquisa, inovação e geração de novas empresas. Ele tem uma área de 30 mil metros quadrados e nós já estamos colocando lá um grupo de ação para pesquisa de doenças, resposta rápida a doenças emergentes, como Zika, dengue e chikungunya. Ou seja, expertise para ter uma resposta bem efetiva quando nós temos um problema epidemiológico como dengue, como chikungunya ou Zika. E basicamente aqui é só para mostrar para vocês a fragilidade de uma instituição pública, pois, como você pode ver aqui, esses 2 senhores aqui estão diretamente ligados na decisão política administrativa do secretário de Saúde. Ou seja, todo esse desenvolvimento ele sempre vai estar relacionado ao apetite político das pessoas que estão governando no momento. Então é preciso que a gente comece a repensar uma nova arquitetura para as instituições públicas que fazem inovação e começar a pensar também em fomentar as instituições privadas que tenham interesse em fazer essa inovação independente ou conjuntamente com uma instituição pública de alta relevância como o Butantan, ou como uma Biomanguinhos, ou como um IAC e assim por diante. Acho que é isso que eu queria passar de mensagem para vocês. Obrigado.